Olá pessoal, tudo bem? Então a pergunta do César é muito apropriada para a gente falar assim em linhas gerais. Quem está assim com o Tesouro Selic tá vendo aí as rentabilidades passadas que são elevadas, né? Mas eu sempre falo nos vídeos aí das carteiras mensais no Tesouro Direto que daqui a pouco pode acontecer uma devolução de rentabilidade, né? Aconteceu ontem um movimento um pouco estranho no Tesouro, que o Tesouro IPCA mais 2024 abriu o dia a 1,99 e fechou o dia a 2,10, sendo que os longos reduziram 0,02% na sua taxa. Então, e o prefixado 25 oscilou 0,01 ponto e voltou para o mesmo. Realmente não entendi aquilo, tá? Mas às vezes o Tesouro dá uma ajeitada, entre aspas, assim, nas taxas, porque olhando o que aconteceu nos DIs futuros, a gente não tem muito assim, como é que eu posso dizer, cravado no mesmo valor, mas está próximo. Então, e a gente sabe que existem as diferenças de horário. Então, assim, ó, como o Tesouro Direto é uma coisa para longo prazo, esse tipo de oscilação pontual no mesmo dia, que representou ali uns 2, 3 reais de diferença no preço do título, não deve nos preocupar, certo? Mas achei que ficou um pouquinho estranho. De qualquer maneira, tá bem mais interessante de comprar agora a 2,10 do que a 1,99, certo? Então eu acho que isso aí deve servir até como motivação para gente. Então, pessoal, eu tenho recebido assim várias questões e eu quero tentar abordar esse assunto porque eu acho que vai ajudar o pessoal que está começando, que é assim, ó. Ele disse que chegou hoje, mas vai fazer o curso dia 8 de 11. O curso, César, é todas as sextas-feiras, tá? Ele é específico, tentando abordar aí de maneira bem completa e sucinta os pontos principais para a gente decidir se para 2035 se escolhe o Tesouro IPCA principal ou o Tesouro IPCA com juros, porque eles têm muitas semelhanças e mais diferenças do que semelhanças. A única semelhança eu acho que é o prazo de vencimento. Tá? Então a série está muito interessante. Eu tenho um videozinho pequeno de 3 minutos em que eu sintetizo o que vai ser abordado em cada aula, tá? Então, isso é só sobre esse aspecto do Tesouro Direto, tem muita coisa, tá? Então, ele tem uma carteira, reserva de oportunidade, reserva de emergência, uma reserva o quê, né? Então, assim, se diz, tá, César, e para todos os demais aí que mandam perguntas parecidas, o que é a reserva de emergência, gente? A reserva de emergência, tá? Conceito geral, amplo, tá? 6 meses dos seus gastos mensais num papel muito ultra seguro, tá? Então, pode ser o Tesouro Selic, tá? Não gosto, tá? Isso aí é opinião pessoal, tá? Não gosto de fundos, tá? Fundos de BTG, Orama, esses fundos aí que dão taxa zero no Tesouro Selic e tal. Por quê? Porque se justamente eu quero segurança, eu não quero ter mais um intermediário entre mim e o Tesouro Nacional, certo? Eu quero ter este papel, esse título público, de forma direta, ou seja, via Tesouro Direto, mesmo que eu tenha que pagar uma taxa B3. A questão é a seguinte: eu estou pagando para ter segurança, certo? E não buscando rentabilidade. Se eu vou buscar rentabilidade, eu não compro Tesouro Selic, eu compro outra coisa, certo? Se eu compro Tesouro Selic é porque eu quero segurança. Se eu quero segurança, eu não me incomodo de pagar o 0,25, mas eu não vou ficar num fundo de uma instituição que eu não sei se vai existir daqui a um tempo. Ah, mas o CNPJ é separado e tal. Tudo bem, eu só não quero ter a mínima preocupação, eu não quero gastar um fio de cabelo pensando nisso. Entenderam? De que não vai falir, que é super ultra sólida, que é super ultra boa. E outra coisa, também é tão maravilhoso assim? Não, claro que não. Porque tem a cobrança do imposto de renda antecipado. E isso, ao prazo aí de alguns anos, vai acabar, entre aspas, comendo a tua rentabilidade, assim como a taxa B3.
Então, esses fundos aí, tanto que sofrem tanta propaganda, eles batem tanto, repete a coisa, que parece que é verdade, e não é, tá? Para curto prazo, aí 1, 2 anos, tudo bem. Mas para mais tempo do que isso, eu continuo achando que é Tesouro Selic, tá? Então, gente, assim, ó, esses 6 meses, tá? Já comentei para outras pessoas. Você pode ter no Tesouro Selic ou você pode ter no Tesouro IPCA 24, que é o conceito da reserva de emergência avançada, que dá muita polêmica no canal, né? E as pessoas estão sempre perguntando sobre isso. É o seguinte, ó, você pode usar o Tesouro IPCA 24 para reserva de emergência avançada? Pode. Só que você tem que ter o papel por pelo menos 3 anos. Por quê? Porque nesse prazo em que o papel está com você há 3 anos, você, e é um IPCA curto, certo? 2024 é um IPCA curto, isso eu comecei a falar lá em 2018, então tenham esse prazo em mente, daqui a pouco pode ser o 26, daqui a pouco vai aparecer o 28, e lá em 2022 o 28 poderia fazer esse papel, né? Tô falando tudo no condicional porque a gente ainda não tem esses papéis. O Tesouro prometeu já uma reformulação, uma ampliação, que a gente está aguardando aí ansiosamente para comentar com vocês e para traçar estratégias novas, se eles lançarem aí uns 3, 4 papéis a mais, ou se eles lançarem uma previdência de tesouro direto. Eu não sei, a gente está esperando, ou se lançarem prefixados mais longos, né? Falaram aí em prefixado de 20 anos. Então, eu não sei, acho que 2020 guarda muitas surpresas boas. E aí, todos esses youtubers aí que não tem outra ocupação a não ser botar na thumbnail dos seus vídeos assim, renda fixa morreu, eles vão ter uma bela surpresa para o ano que vem, tá? Ah, eu vou rir muito dessa gente, pessoal. Bom, então a questão é a seguinte, ó. No 2024 até 2022, né? Porque aí 22, 23 e 24, ele pode ser usado como reserva de emergência, mas aí você pode, se você precisa dessa segurança extrema, você poderia abrir mão do Tesouro Selic antes desse prazo? Não. Você teria que investir nos dois, tá? Então eu comento isso nos vídeos, na playlist da reserva de emergência e tal. Então, e por que o número mágico 3 anos? Por que ficar 3 anos nesse papel para poder abrir mão do Tesouro Selic? Porque é um período em que você vai ter acumulado uma rentabilidade, certo? Em que as oscilações de curto prazo, tipo isso, saiu de 1,99 foi para 2,10, não vai te preocupar, porque isso vai ser irrisório, irrelevante, certo? Para os seus valores já acumulados, certo? Então você não vai se preocupar quando acontecer esse tipo de coisa, porque sempre acontece, sempre acontece. Tá, pessoal? Então, vamos ver. Daí ele pergunta assim, ó, devo resgatar e montar a carteira seguindo a de novembro se sim, quantos por cento? Aí, César, isso aí é você que determina, tá? Eu não sei quantos por cento corresponderia a esses 6 meses de gastos mensais, tá? Outra coisa que os propagadores de reserva de emergência vivem falando vivem divulgando na internet, a reserva de emergência, de uma maneira quase obsessivo-neurótico-compulsivo, tá? É o seguinte, eles não falam que a pessoa ela pode estar num amplo processo de reorganização financeira, tá? Às vezes eu critico alguns youtubers, tá? Mas eu também gosto de trazer a coisa positiva. Então, por exemplo, a Nadália, que eu falei no outro dia, ela sempre fala, você tem que viver um degrau abaixo das suas possibilidades. E eu gosto muito desse conceito. Ou até 2 degraus abaixo das suas possibilidades. Por quê? Porque isso realmente é o que vai te deixar uma pessoa rica, entre aspas, certo? Por quê? Porque você nunca vai precisar estar na corrida de ratos do Robert Kiyosaki, né? Então, que a pessoa está sempre comprando passivos, certo? Sempre se endividando, e não sai daquele círculo vicioso de só gastar, certo? Então se a pessoa, por exemplo, está se reorganizando, está se livrando das dívidas, está procurando viver 1, 2 degraus abaixo das suas possibilidades, está conseguindo economizar, está conseguindo
Pagar-se a si mesmo antes dos outros, outro conceito sensacional, tá? Muito importante. Pague-se primeiro a si mesmo. Então, gente, esse conceito de reserva de emergência, esse valor, ele pode mudar, ele pode ficar menor, certo? E as pessoas não falam disso, que os conceitos todos eles são muito dinâmicos, tá? Então, a reserva ficando menor, você pode deixar o mínimo essencial lá, e aí construir as coisas com outros papéis, outras coisas. Então, o que eu diria? Os percentuais, quem determina é você, tá? O mínimo que você pode deixar na reserva de emergência é isso aqui. Você pode tê-la em outros papéis, por exemplo, Tesouro IPCA 24? Pode, mas para isso precisa do tempo, tá? Como montar essa carteira? Bom, nas alocações para novembro tem ali 4, 5 sugestões diferentes, certo? Eu tenho também a playlist de alocações no Tesouro Direto, que tem o perfil conservador, moderado, agressivo, tudo que está ali continua valendo, tá? Tem as carteiras para bater o IMAB do Itaú, eu aconselho fortemente porque ali tem informações técnicas de alto nível, tá? E tá lá com 1.000, 2.000 visualizações, né? Quer dizer, poucas pessoas aprenderam dali, mas quem aprendeu eu estou satisfeito porque sabe que eu estou falando a verdade, né? E aí o que eu sugiro assim? Estuda bem esses modelos, ouve, pega assim no YouTube, bota ali Finanças para Ti, Tesouro IPCA 24, Finanças para Ti, Tesouro IPCA 35, Finanças para Ti, Tesouro IPCA 45, né? Vai lá na seção playlist, vê as várias playlists que tem a respeito, dá uma olhada nos vídeos que estão ali dentro, separa alguns, né? E vai, mesmo eles sendo análises mais antigas, de alguns meses atrás, em que as taxas estavam bem mais altas, ainda valem os princípios que estão ali, certo? Até algumas pessoas até já comentaram aqui no canal que o canal é bom, mas está ficando repetitivo. Bom, se está ficando repetitivo para você, significa que você já absorveu bem vários conceitos, tá? Então, apesar de você estar me fazendo uma crítica, eu estou te fazendo um elogio, tá? Se está repetitivo, é bom sinal, certo? É um sinal que os conceitos já estão dentro de você, investidor, tá? Alguma pessoa me disse isso aí um tempo atrás. Então, gente, é isso, tá? Monta a carteira, escolhe, estuda, vai devagarinho, tá? Naquele vídeo da estratégia vencedora no Tesouro Direto, que eu acho que é o primeiro vídeo que aparece para quem visita o canal, naquele vídeo, dá uma olhada ali na seção da descrição do vídeo, tá? Abre ali tem uma lista que eu não estou mais colocando por questões do algoritmo, né? Esse algoritmo, assim, às vezes ele atrapalha a gente, mas eu tenho que falar isso bem baixinho para eles não ficarem bravos comigo, tá? A questão é a seguinte, eles querem que coloque o mínimo de links possível. Então eu costumava pôr uma lista grande ali de vídeos do meu canal, né, por assunto, para a pessoa já ir pegar. Então eu não estou mais fazendo isso em todos os vídeos, tá? Mas eu estou colocando nesse vídeo que está lá no topo, ainda tem, que é a estratégia vencedora no Tesouro Direto. Então você pega aquele vídeo, estuda bem ele, aprende os conceitos que tem ali e depois explora a lista que está lá embaixo, na descrição do vídeo, tá? Acho muito bacana. E vai montando essa estratégia aos poucos, vai montando aos poucos, tá? Acho que não tem que ter ciência assim, ó. Por exemplo, eu não quero investir no 45 porque o prazo dele é muito longo, eu vou ter tal idade e não vai ficar legal para mim. Ok, monta as carteiras com os outros papéis, tá? A gente tem muita opção dentro desse canal, bem explicadinho, tá? Mas eu acho que é isso, a gente aplica o princípio da diversificação no prazo dos papéis, no tipo de remuneração do papel. Então, com isso eu digo, perca o medo do prefixado, tá? Muitas pessoas têm medo, um pavor de prefixado, não precisa isso, certo? Diversifique o prazo e diversifique, em última análise, a taxa que você está comprando. Então tem muita gente que gosta de pegar o seu montante ali, não, então agora eu vou vender todo o meu Selic e vou comprar tudo de Tesouro IPCA. Não faz isso, certo? A gente não gosta de movimentos 880. Isso é contra qualquer pessoa que gosta de finanças, que estuda, que é um entusiasta,
né, que acompanha, que investe, sabe que isso está muito errado, certo? Sabe que abrir mão de uma modalidade de investimento está errado, certo? Então você não pode fazer 880, sai totalmente do Tesouro Direto e aplica tudo em não sei o que. Não, não é assim, tá? Então calma, calma. Eu acho que para você abrir mão 100% do Tesouro Selic, você tem que ter uma certa experiência, você tem que ter um certo tempo, você tem que ter horas de voo dentro do investimento para você saber o que você pode esperar, certo? Bom, aí assim, ó, já sei tudo, o canal tá repetitivo, então, o que que eu preciso fazer? Bom, então é interessante, é assim, ó, acompanha então aqueles vídeos em que eu falo sobre a inflação, em que eu falo sobre alguma notícia da área econômica que impacta o Tesouro Direto, né? Eu sempre faço a relação nos vídeos, eu comento, veio tal notícia, aconteceu tal coisa, qual é a relação, qual é a repercussão para o investidor do Tesouro Direto, né? Eu sempre faço isso. Então, por exemplo, o vídeo de ontem aí, eu falei sobre o IPCA 15, eu acho que isso aí a gente tem que acompanhar, certo? Então, acompanhar IPCA, IGPM, dólar, acompanhar a movimentação da bolsa é interessante, por quê? Porque a gente sabe que tesouro e bolsa têm correlação, certo? Então, em geral, eles andam bem juntos, certo? Então, a gente tem coisas que a gente não existe mais, tá? Com a queda de taxas, alguns aí precipitadamente estão falando que já estamos com juros negativos, mas longe disso, pessoal, longe disso. Aí eles pegam assim, ó, vamos ver aqui a calculadora, deixa eu botar aqui mais para baixo. Aí eles fazem isso aqui, ó, eles pegam o CDI futuro aí, né, que o Banco Central já deixou meio que dito que vai baixar para 4,5, né? Pega 4,5, aí multiplica por um imposto de renda de 20%, que é o imposto de renda de 6 meses, né? Aí a taxa fica isso, e aí pronto, ó. Aí pega lá uma inflação de 3,7 e diz que a pessoa já está tendo deflação nesse investimento teórico que ainda nem aconteceu. Então é umas coisas assim que não tem cabimento, tá? Como é que a gente faz a conta certa, pessoal? A gente pega aí qual é a inflação que a gente tem projetada, 3,28. Então a gente pega aí a taxa do Tesouro Selic atual e vê se ele tem margem para inflação, ó, 1,49. Mas não vai ser assim em dezembro, vai ser 4,4. Então tá. Então pega ali, ó, ainda tem margem, ainda tem ganho real, certo? Você não vai, Então o que acontece? Com juros muito baixos, você vai ter que planejar melhor, quer dizer, um prazo aí, entra numa aplicação, fica um mês numa, depois troca, fica um mês na outra, depois, não, mas aí eu vi o vídeo do fulano, eu vou ficar um mês nessa outra aqui. Isso aí não vai dar mais para fazer, certo? Por quê? Porque o custo de realocação do investimento agora vai pesar. E isso é um sinal ótimo, pessoal, é um sinal de que o país está se tornando um país sério. Porque o investimento é assim, você tem que fazer um investimento com um planejamento a priori e não a posteriori. E não fazer o investimento e, deu isso, agora eu vou mudar. Então deu aquilo, agora eu vou mudar. Não, isso aí não é investir, isso aí é ser irresponsável com seus próprios recursos, tá? Então assim, ó, vai devagar, vai aprendendo, vai absorvendo os conhecimentos, certo? Dá uma pesquisada nesse canal aqui, que tem ao longo desses vários vídeos aí, eu realmente entrego aí cursos de R$ 500, de R$ 1.000, que eu mesmo fiz no passado, então os conceitos estão aí, certo? É só ter um pouco de paciência, fazer o tema de casa, ouvir os vídeos. Eu sei que a minha voz não é agradável, mas o conhecimento que está ali vale isso e vale muito mais, porque você vai ter condições de, no futuro, se não consegue mais com movimentos intensos das taxas, que eu acho que também não vão mais acontecer, aí a gente tem que fazer a coisa o quê? Esperando mais o prazo, esperando o poder do juro composto. E aí, quanto a isso aí, o Tesouro Direto continua imbatível. Quer queiram, quer não, não existe investimento com garantia do Tesouro Nacional até 2045, até 2050. Certo, pessoal?
Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.